Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Você já se inscreveu? Não? Então vai lá, ativa o sininho para vocês receberem em primeira mão tudo que a gente produz, certo? Hoje o tema é plantas mágicas e o Covid. Sim, esse vírus que tem tirado todo mundo da sua zona de conforto. Eu vou apresentar para vocês algumas plantas que a gente trabalha dentro da fitoterapia e da aromaterapia e falar de alguns estudos que já estão comprovados e que comprovam a eficácia do uso dessas plantas, principalmente nos sintomas do Covid. Mas eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente delas, tá? Não se preocupem. E eu quero começar com uma planta que ficou muito popular no Brasil, inclusive pela extração da madeira, que é o eucalipto. Só que eu vou falar de uma variedade de eucalipto, que é o eucalipto globulus. Acho que todo mundo já conhece e todo mundo, quando pensa em eucalipto, associa com produto de limpeza, né? Mas o eucalipto, na verdade, ele tem um cheirinho muito mais agradável do que aquele sintético que a gente costuma sentir nas saunas e também quando passa algum produto que a gente, né, recém foi limpo o local. O eucalipto, ele é nativo da Austrália, mas ele se desenvolveu muito bem no Brasil. Ele deu muito certo aqui no solo brasileiro. Aliás, o que não dá certo aqui no solo brasileiro, né? Só que aí ele começou a ser plantado para extração de madeira e isso provocou um certo desequilíbrio. Mas a gente retorna ao eucalipto original e que tem duas espécies principais, que é o Citriodora e o eucalipto globulus. O eucalipto globulus, ele não tem um cheiro tão forte assim de sauna. Ele tem um cheiro mais canforado, então ele é bem fácil de ser identificado quando a gente fala de aromaterapia. Qual é a grande vantagem do eucalipto? Que ele é o primeiro óleo que já tem estudo publicado e comprovado na eficácia dos sintomas do Covid-19. Então, realmente, o eucalipto é eficiente no tratamento do Covid. Quando a gente fala na relação da expectoração, quando a gente fala de melhora, né, na respiração como um todo, porque ele é um óleo que abre, quando você cheira, você tem aquela sensação que ele abre os seus pulmões, que você consegue respirar melhor. E ele não atua só em você. O eucalipto ele tem um poder tão grande que ele consegue limpar um ambiente inteiro com apenas uma gotinha de óleo essencial. Então a gente pode pegar a planta, pode colocar numa panela e fazer uma vaporização, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Então para isso existe o óleo essencial que tem que ser usado com muita parcimônia, certo? Aqui eu tenho um vidrinho dos dois, eu tenho o globulus e eu também tenho o eucalipto Citriodora. Os dois estão aqui, tá? Se a gente abrir aqui, os meninos inclusive vão sentir um cheiro bem diferente. Esse que é o Citriodora vai dar aquele cheirão de sauna que a gente já conhece. E esse aqui que é o globulus e que é do estudo já publicado, é aquele do cheirinho mais canforado e é inclusive o que eu estou usando no meu aromatizador pessoal. O eucalipto é muito eficiente, muito gostoso, muito agradável, só que óleo essencial a gente tem que usar com parcimônia e a gente vai falar sobre isso inclusive nos próximos vídeos. A próxima planta que eu vou falar é a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta é uma das variedades da família das hortelãs, tá? Aqui eu tenho duas. Eu tenho esta aqui, que é a hortelã-pimenta, e ela tem um cheirinho inconfundível, porque ela também é conhecida como menta, e o nome científico dela é menta piperita. Tá? E aqui eu tenho uma outra variedade que é conhecida, pelo menos aqui na região de Florianópolis, é muito conhecida como alevante, tá? Que é uma erva daí que é da família da hortelã, ela tem também um cheiro, né, mentolado, mas ela é mais suave. Para o Covid, o mais eficiente, e já tem pessoas estudando, já tem comprovação, só que ainda os estudos não foram publicados, é o hortelã-pimenta, tá? O hortelã-pimenta, ele já é um óleo bastante difundido no meio da aromaterapia e é uma planta bastante utilizada dentro da fitoaromaterapia e é uma planta também utilizada pela sabedoria ancestral. Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó sempre tinha chazinho de hortelã e era hortelã-pimenta, porque eu já nasci com bronquite asmática, então ela fazia muito esse chá para mim. E uma outra utilidade muito importante da hortelã-pimenta, que talvez poucas pessoas saibam, é ser contra vermes, ele combate a verminose.
Dizem que pode ser aplicado em animais, mas a gente ainda não tem estudos que aprimoram isso. Que inclusive a gente poderia oferecer aos animais para que não vou conseguir falar essa palavra. Para tirar os vermes dos animais. Mas vamos falar a aplicação nas pessoas e no caso do Covid, é uma gotinha de óleo essencial ou a gente faz uma tintura da hortelã-pimenta. Pega as folhinhas, coloca no álcool, de preferência o álcool de cereais, deixa uma semana paradinho e tá pronta a tintura, tá? Uma colherinha por dia é o suficiente. No caso de óleo essencial, que eu tenho aqui, basta uma gotinha no difusor. A gente usa bastante a aplicação do hortelã-pimenta dentro da aromaterapia para pessoas que têm já problemas prévios de trato respiratório. Isso inclui sinusite, rinite, que é tão comum, né? E ela substitui aquele remedinho que muita gente usa, tipo como água de colocar no nariz para descongestionar. Então, a hortelã-pimenta é o descongestionante natural da aromaterapia. Além de combater, né, os sintomas do Covid, ela também tem essa função, para quem não sabe, fica bem espertinho, que é uma dica muito importante essa, tá? Agora eu vou falar de uma planta que é muito conhecida, que é uma das plantas mais queridas pelos brasileiros, que é o alecrim. Tá aqui o nosso príncipe alecrim, que é uma planta muito aromática. Quando a gente toca nos ramos, né, do alecrim, a gente sente já o seu perfume exalando, né? É uma planta muito forte, a gente sente que ela tem uma energia, um poder de limpeza. São também muitas famílias de alecrim. Neste caso específico aqui, eu tô apresentando para vocês o rosmarinus, que é o alecrim mais comum e mais disponível, inclusive para jardinagem. Tá? É uma planta muito utilizada na jardinagem, mas ela tem um poder muito grande. E dentro do Covid, por que eu escolhi falar sobre ela? Ela tem um foco muito importante, que é a gente manter a mente serena, manter a mente com objetivos. O alecrim tem esse poder de deixar a gente centrado, de deixar a gente com esperança, deixar a gente com coisas, né, fervilhando a nossa mente, mas não fervilhando num jeito ruim, fervilhando no sentido de ter foco, de ter meta, de ter objetivo. E o Covid mexeu muito com isso na nossa vida, né? Tirou as pessoas da zona de conforto, muita gente ficou perdida. O alecrim ajuda a gente a se centrar novamente. Então, nesse sentido, apesar dele não ser um óleo de tratamento de sintoma direto físico, ele é um óleo e uma planta muito importante para a gente tratar propósito, a parte emocional. Porque a gente sabe que nem só de remédios ou de sintomas ou de prevenção física vive as pessoas. A gente tem a parte emocional que é muito importante. E o alecrim é muito legal para fazer um chazinho, fazer um escalda-pés. Se você não tem o óleo essencial, que não é um óleo caro, inclusive é um óleo bem acessível, tá? Mas se você não tem acesso ao óleo essencial, você pode pegar um raminho, pode usar na sua comida, você pode colocar no seu banho. A aplicação dele é ampla, quase não tem contraindicações. A única que eu poderia salientar aqui é na questão do chá, para quem tem hipertensão, evitar tomar mais de 2 xícaras por dia. Fora isso, pode ser usado até em crianças pequenas, não em bebês, tá? Mas em crianças pequenas o alecrim já pode ser usado. Tá? E mais uma dica que é bem importante, bem acessível, pra gente conseguir lidar com essa pandemia aí que tá deixando a gente de cabelo em pé. A próxima planta que eu vou falar é muito queridinha pra mim, porque eu acho ela aromática demais, eu acho ela uma delícia. E quando a gente amassa ela pra fazer qualquer poção, qualquer coisa, ela larga aquele perfume no ambiente todo. Tanto que o nome dela já carrega o sobrenome do que ela vem trazendo, que é a malva cheirosa. Né? A malva também é de uma família bem grande, são muitas malvas, né? Tem malva vulgar, malva branca, malva rosa. E a malva cheirosa, ela é um expectorante fantástico, um anti-inflamatório muito potente e também é uma planta que está sendo bastante estudada pelos fitoaromaterapeutas
e também pelo nosso consórcio de terapias integrativas do SUS. Já tem alguns trabalhos publicados sobre ela e da sua eficiência no tratamento. É uma planta bem fácil de cultivar, ela não precisa de muitas horas de sol por dia, ela não precisa também ter cuidados adicionais, basta você não dar tanta água para ela, porque ela gosta de ficar mais sequinha. De resto, é super fácil de você cultivar e super fácil também de fazer mudinhas e dar para as outras pessoas. É uma planta que você encontra em praticamente todas as regiões do país e o óleo essencial, ele é muito pouco produzido, então a gente trabalha realmente nesse caso com a planta, né? Pode usar a planta seca? Pode, mas o ideal é que você use ela fresca, até pelo perfume dela que é tão agradável. Pode usar ela em escalda-pés também, nos seus banhos e também pode fazer chá. Aqui na lavanda eu tenho o costume de botar algumas folhas, né, numa cumbuquinha e amassar num pilãozinho. E depois eu uso em tinturas, em oleatos, em várias receitas. Eu, inclusive, uso muito na saboaria, porque ela tem um efeito muito importante anti-inflamatório e desintoxicante da pele. E por fim, nós vamos falar de não uma só planta, nem uma só situação. Nós vamos falar de duas no mesmo item, porque são duas plantinhas que andam meio como pares. É o açafrão e o gengibre. Eu acho que todo mundo conhece pelo menos o gengibre, né? O primo mais clarinho desses rizomas. Isso aqui é a parte de baixo, tá, gente? A parte que fica embaixo da terra. Então, o açafrão, inclusive, dá uma flor muito bonita, que floresce uma vez por ano. O gengibre também tem uma flor bem bonita, só que dá mais vezes ao ano. E deles fica essa raiz muito perfumada, muito aromática. No caso do açafrão, inclusive, é um colorante, é um corante muito potente natural que tem na natureza. Talvez seja um dos mais potentes que a gente tenha disponível. Tá? Eu uso muito na saboaria, eu uso muito na cosmetologia. Eu coloquei a dupla porque os dois, eles atuam muito no sistema imunológico. No caso do gengibre, já tem trabalho publicado sobre ele. Não só no nosso consórcio de terapias, mas também em outros lugares. E no caso do açafrão, já tem estudos de outras universidades que não vinculadas ao consórcio, mas já disponíveis também para leitura. O gengibre, ele é muito importante como imunoestimulante. Ele ajuda a gente a manter um hálito fresco, tanto que os orientais, eles têm o costume de consumir, né, o gengibre picadinho ou em conserva depois das refeições, para manter o hálito fresco e para evitar, né, que fique algum resíduo aí do almoço ou do jantar. Ele é um termodinâmico, né, um termogênico muito importante também, por isso que as pessoas que têm taquicardia ou hipertensão precisam tomar um pouco mais de cuidado com o seu consumo, né? Eu tenho o hábito de colocar ele na kombucha, por exemplo, mas aí eu evito de tomar mais de um copo por dia, porque eu sou hipertensa. Então, esses pequenos cuidados que a gente tem que ter no caso do gengibre. No caso do açafrão, a gente tem, eu desconheço contraindicação no uso do açafrão, tá? Ele é um pozinho aromático, você pode usar ele em chá, você pode usar ele em sobremesa, pode usar na sua comida cotidiana, desde saladas até carnes e risotos, né? É um uso bem amplo. E também ele pode ser usado ralado e pode ser usado assim, né? Desse jeitinho, desse colorido maravilhoso que ele é, ou em pó, né? Então, fica aí do gosto do freguês. E aí, como o gengibre, ele mexe um pouco no paladar das comidas, o açafrão já não é assim, ele já tem uma adaptação, um senso de adaptação bem maior do que o gengibre. Mas essa dupla aqui, para imunoestimulação, para bom funcionamento dos intestinos, não tem igual, tá? Pode apostar que é assim, é sucesso, tá? E por fim, eu vou falar de uma plantinha que é muito querida pra mim também. Não que eu não goste das outras, porque eu sou a louca das plantas, né? Mas é uma planta muito importante pra mim, que sou filha de Iemanjá, porque é a planta que carrega o ori da minha mãe espiritual, que é a lavanda. E é um óleo que, meu Deus, eu nunca vendi tanto desse óleo em 2020 quanto, né, depois dessa pandemia. E a lavanda, ela tem
ela é considerada a panaceia, né? A farmacinha da aromaterapia. A lavanda, ela é boa para inseto, ela é boa para você dormir, ela é boa para te acalmar, ela é boa para quase tudo. E é um dos poucos óleos que a gente pode aplicar puro e também pode ser aplicado em pessoas muito sensíveis ou em bebês pequenos, com a diluição correta, tá? Animais também toleram a lavanda, inclusive os gatos, desde que com a diluição correta. Por isso a importância de um profissional orientando vocês, tá? Eu aqui tô só com a versão da lavanda dentata, tá? Mas essa não é a mais adequada para o fim que eu quero falar com vocês. O fim que eu quero falar com vocês, eu tenho o óleo dela aqui, que é a lavanda officinalis ou augustifolia, tá? Ela é uma lavanda que muitas pessoas chamam de lavanda inglesa, outras pessoas chamam de lavanda francesa. Aí depende muito, né, de quem fabrica e de onde está vindo essa planta. Mas a origem, né, a origem em si, da planta em si, é a França. Tanto que tem aqueles campos de lavanda maravilhosos que a gente vê em alguns filmes e comerciais, né, que a gente cobiça. E hoje em dia já tem campos desse tipo aqui no Brasil, que é muito bonito, por sinal. Aqui no Paraná tem um, tá? No Rio Grande do Sul tem outro. A lavanda, por que eu trouxe ela para essa coisa falar do Covid, dos sintomas do Covid? Porque a lavanda, ela acalma a gente e ela faz a gente recuperar o nosso sono tranquilo. E olha, o que eu conheço de gente que perdeu o sono nessa pandemia porque não sabe o que vai fazer da vida, porque perdeu o emprego, porque tem que ficar isolado com pessoas que não estava acostumado. E, enfim, é uma série de situações e com certeza você que está me assistindo vai pensar nas suas próprias situações. E a lavanda, ela reintegra, né? A lavanda, ela é uma mãezona, ela é a mãezona das plantas. Tanto que por isso ela representa Iemanjá, porque ela é uma planta que abraça, ela é uma planta que acolhe e por isso ela também resolve bastante dos problemas que a gente tem. É um óleo fácil de achar, não é tão barato quanto o alecrim, por exemplo, mas não é um óleo caro. E usando ele com parcimônia, 1, 2 gotinhas por dia, eu indico fortemente que vocês tenham. Mas a gente pode pegar a plantinha também, fazer uma tintura, fazer um macerado. Se vocês não sabem como fazer uma tintura, as proporções, ou um macerado com óleo, ou um escaldapés, deixa nos comentários que eu ensino vocês a fazer. É super simples, qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter álcool de cereais, se você tem cachaça em casa, você já pode fazer. Então essas dicas que eu tô dando para vocês é para facilitar a vida. Ah, Letícia, não tenho como comprar óleo essencial. Ah, mas você conhece um quintal, conhece uma vizinha, conhece uma tia que tem a planta? Vamos fazer acontecer. Deixa nos comentários que eu ensino vocês a fazerem. E por hoje era isso. Não esqueça de deixar o seu like.